Tudo bem? Aqui é o Márcio César. Vamos mais uma videoaula. Sem delongas, vamos seguir para o tema. O tema então é hospedagem. Então vamos falar um pouquinho aí, vamos abrir um pouco o leque a respeito do que é essa hospedagem. Então, hospedagem pode ser armazenada em diferentes tipos de conteúdo, né? Uma loja virtual, um banco de dados, um blog, portal. Então, quando a gente olha para toda essa gama, esse nicho do que eu posso publicar na internet, do que eu posso hospedar na internet, eu posso ter um banco, um blog, os portais, então cada um vai ter o que? A sua especialidade, o seu conteúdo, a sua informação, o que você realmente pode hospedar, pode fazer a hospedagem, o armazenamento dessas informações. O seu site precisa do quê? Quando a gente olha nessa parte de hospedagem, ela precisa de dois pontos. E quais são esses dois pontos? Espaço em disco e a velocidade. O espaço de disco é o local de armazenamento. Da mesma forma que nós temos uma máquina onde nós armazenamos, nós temos na hospedagem também um local de armazenamento para ser colocado todo o nosso conteúdo. E a velocidade da sua hospedagem é o quê? É a taxa de transmissão, né? Então, notem que essa taxa de transmissão também é algo que nós temos que pensar. Então, tanto velocidade quanto espaço, a gente precisa pensar quando a gente for fazer a hospedagem. A escolha de um plano também é ideal, você sempre tem que pensar em que plano você vai escolher, né? Porque você vai ter que pensar em qual o volume de conteúdo que vai ser publicado, se haverá muitos vídeos ou não, qual é a quantidade de tráfego dessas informações para serem recebidos, qual é a linguagem de desenvolvimento que você vai construir o seu site, qual é o orçamento que você tem para investir nisso. Então, notem que a escolha do local ou do plano, na verdade, da sua hospedagem é muito interessante. E quando você pensa no plano, você tem que pensar também na empresa que você vai hospedar. Então tem N empresas aí no mercado, então você tem que sempre levar em conta e pensar na empresa ou na melhor empresa para que você tenha tudo isso que eu acabei de mencionar para você. Tá? Então existe o que? As hospedagens pagas e as gratuitas, né? Como todo o mercado, como todo nicho aí, nós temos esses tipos de hospedagem, tá? Só que alguns cuidados vão ter que ser pensados, né? Quando você pensa numa hospedagem gratuita, você vai ter pouco suporte, você vai ter muitas propagandas, às vezes, junto com o seu site ou com o seu conteúdo que você está publicando, pouco limite de espaço, vai ter pouca estabilidade ou perca ou a falta de segurança, né? Não vai suportar grande volume de acesso, tá? E muitas das vezes aparece e não aparece em buscadores, né? Como o Google, como o Bing e outros aí de mercado, né? E quando você pensa na hospedagem paga, obviamente que você vai ter suporte 24 horas, você vai ter no seu idioma é, padrão, né? Vai ter no idioma português, na verdade, não vai ter propaganda, você pode escolher os seus espaços que você vai hospedar, algo menor ou algo maior. Então, quando você pensa por esse lado, você pensa em tudo isso, né? Vamos pensar também, são ditas o que? Como estáveis, seguras, porque vai ter muito mais segurança, muito mais estável, eles vão ter dentro deles as suas redundâncias, para que algo fique sempre em pé, né? Você pode estar escolhendo uma hospedagem que mantém o seu limite no ar, então o tempo que você quer que aquilo fique sempre disponível, o seu conteúdo disponível, o seu site poderá ser indexado ou não, para ter uma busca rápida, para que os usuários consigam buscar o seu conteúdo, o que você está oferecendo. Então, a hospedagem, a gente tem que pensar nesse ponto também, se você vai pagar ou se vai fazer de forma gratuita. E domínio e hospedagem não são as mesmas coisas, né? Então, olhem só, então, quando a gente pensa em hospedagem, a gente pensa no quê? É o local onde nós vamos colocar. E o domínio é o site em si, ou seja, é o nome que você vai colocar para conhecer o que você tem. Então pense no domínio como o seu nome lá, www.algumacoisa.com.br, é o que? É o seu domínio. E a hospedagem é quando você clicar ou quando você digitar no navegador www.local, né, o seu local.com.br, ele vai direto para onde está armazenada. Então, o local onde o seu site está, onde sua loja está, onde que seja está lá publicado, fica na sua hospedagem. O domínio é a sua vitrine, ou seja, é o seu nome para chegar até a sua
hospedagem, até o seu armazenamento que você está pagando ou está deixando de forma gratuita. E quando você pensa nas extensões de domínio, nós temos domínios ali comerciais como net, como com, nós temos de microempresa como EMP, temos Edu, temos TV, temos Gov, temos Org, então temos N domínios aí, extensões de domínios que possam ser colocadas, tá? Então pensem sempre direitinho em qual é o nicho que você está oferecendo para que você pense na sua extensão. E no final da extensão nós temos o que? O país de origem que esse domínio foi criado. Por isso que a maioria dos domínios que tem .br significa o que? O país de origem lá no final do seu domínio é o local da onde, ou local onde está sendo controlado todos os domínios, por exemplo, .com.br, no caso, tá, da sua extensão. Tá? Então, quando você pensa depois, vamos supor que você pense numa loja virtual, você tem que pensar, olhando para essa loja virtual, o quê? Quem te oferece algo dos três principais nichos, ou os três maiores plataformas de e-commerce, como OS Commerce, como Magento, como PrestaShop. Então, esses tipos de aplicativo e esses tipos de lojas eletrônicas, elas vão ter todo o seu conteúdo já pronto. Mas, pensando em contrapartida, são os o quê? São os melhores e os mais atuais. Então, quando você pensa numa empresa onde você vai ter que criar a sua loja virtual, será que ela oferece, se eu for pensar em loja virtual, um desses três ferramentas ou dessas três plataformas para eu montar o meu e-commerce? Então, tudo vocês precisam pensar. Será que ela é a melhor para hospedar isso? Será que ela disponibiliza? Então sempre tem que pensar nos pontos. Então se nós pensarmos um ponto de uma loja virtual, pensem, por exemplo, no caso dos três maiores players aí de plataformas para que você crie o seu e-commerce. Tá? Outra coisa que nós temos que olhar e também pensar também, se o seu site pode ser hospedado tanto em sistemas operacionais Linux ou Windows. Então hoje, as empresas que oferecem serviço de hospedagem, você tem que levar em conta também qual é a linguagem que você quer disponibilizar, ou qual é o sistema operacional para que você coloque o seu produto. Então, será que eu tenho Linux? Será que eu preciso de Windows? Então, pensem nesse detalhe também, em qual o sistema operacional a empresa de hospedagem oferece para você. Tá? Porque às vezes você está numa determinada linguagem que não tem determinado sistema operacional. Então, pensem direitinho neste ponto também. A diferença entre um site pronto, que pode facilitar muito, é óbvio que há, né? Se você desejar colocar o seu site rapidamente no ar, se tiver algo pronto, nossa, vai ser muito mais rápido para que você colocar. Mas não é preciso que nenhum conhecimento prévio nessa programação, eles são fáceis, intuitivos. Então muitas empresas de hospedagem oferecem a criação de sites prontos e rápidos para vocês. Mas isso eu levo em consideração se você quer, primeiramente, criar um site de forma rápida e colocar disponível, com certeza você pode utilizar esse tipo de ferramental, mas é óbvio, você desenvolvendo fica algo muito mais customizado. E quando você utiliza essas ferramentas, é algo um pouco mais engessado, mas não perde o embelezamento, não perde o design. Acho que o design é melhor dizer do que porque aí você vai ter algo muito bacana também, sendo tanto profissionalmente você desenvolvendo do zero, ou você utilizando ferramentas prontas. E qual que é a vantagem? Porque vai ser muito mais rápido, né? Essa é a grande vantagem. Então, quando a gente pensa em construir sites a partir de CMS, né, que são os sistemas gerenciadores de conteúdo, são softwares que é o quê? Que auxilia vocês a corrigirem, a criarem, ou melhor, a construírem e gerenciar um quê? Um site, né? Então eles são intuitivos, ele tem um conhecimento de programação, então, sabe, é muito mais fácil de eu criar um menu, criar um botão, liberar um frame, liberar, ou seja, então esses sites, eles ajudam a fazer toda a divisão e deixar um layout bem profissional. Então os sites ou os construtores de CMS, né, que é o Sistema Gerenciadores de Conteúdo, ajudam a gente bastante, tá? Ele vai ter um design legal, às vezes ele já tem temas para que vocês coloquem, ele incorpore em todo o seu conjunto de páginas que foram criadas. Então é possível fazer todo a sua construção também utilizando esse tipo de software, esse tipo de ferramental para facilitar e ajudar.
tá? Então, um bem conhecido, um CMS aí é o WordPress, né? Então, o WordPress, cara, é um dos CMS mais utilizados aí, onde nós temos muitos sites aí que foram criados através dele, onde tem mais de 3.000 templates, ele é fácil de gerenciamento, tem grandes ofertas de plugins com outros dispositivos e N coisas para que você coloque dentro dele. A comunidade de desenvolvedores ajuda muito, tanto em layout, quanto novos dispositivos, com novas ferramentas, com novos plugins agregados dentro dele, e faz com que o seu site ganhe um poder. Por ser uma ferramenta também que tem um código aberto, você consegue modificar algumas coisas também e deixar a sua cara ali, então você consegue também trabalhar e fazer com que o design seja modificado também em alguns pontos essenciais, porque ela, por ser uma ferramenta aberta. Então o WordPress ele tem mais de 74 milhões de sites aí espalhados aí que utilizam ele, e é um grande CMS, então um grande sistema gerenciador de site para quem queira ou quem quer testar e começar a criar alguma coisa, que é o mais bacana dele. Você também tem o próprio site dele que você pode customizar, criar obviamente vai ter o wordpress.com, mas você vai começar a trabalhar e ter o seu design ali para que você comece a fazer alguma coisa ou deixar alguma coisa disponível através do WordPress, tá? E quando você pensa em site, então a gente pensa o quê? Em criação de linguagens, algumas delas eu tenho aqui, estou mostrando no canal, venho ensinando algumas delas, mas linguagens, elas servem para quê? Para que a gente possa construir e criar. Então, pensar na linguagem é sempre importante. Vou desenvolver em PHP, em Java, em Node, em ASP.X, do .NET, ou seja, eu penso sempre onde eu quero desenvolver e criar, tá? Então tem outras, existem outras que vale também a pena citar, Objective-C, Python, Ruby, C++, C Sharp. Então, linguagens é o que? É algo que você tem que se familiarizar para escrever e deixar o seu site da melhor forma possível, beleza? É preciso avaliar bem, tá, esses provedores que oferece, porque você tem que pensar na disponibilidade, você tem que pensar se tem um número de caso eles ofereçam como agregado e-mails, se a empresa tem boa reputação, se ele tem suporte, se ele tem uma grande velocidade, se o espaço pode ser depois autodimensionado para que você melhore um pouco mais. Então, pense em todos esses detalhes, validem bem a empresa, pense em todos esses detalhes, porque validem bem a empresa. Será que ela tem suporte ao seu idioma, o português? Será que não? Então pense em todos esses detalhes, isso é muito importante, tá? E outro detalhe também é que será que a empresa faz um backup ou cópia de segurança do seu site, do seu conteúdo, do seu banco de dados, de tudo que você tem ali disponível? Então isso tem que pensar direitinho, tá? Isso é muito importante, tá? Então notem que os sites podem ficar hospedados e vocês vão ter o quê? Benefícios dentro dele, como servidores compartilhados, servidores dedicados, serviços de VPS. Então pense em todos os detalhes da hospedagem, do que eles oferecem, para que você pegue uma empresa de mercado, uma empresa boa, caso isso seja a sua finalidade, tá? Então aqui estou dando alguns pontos apenas para que você tenha uma ideia do que você precisa pensar da forma profissional e às vezes da forma acadêmica. Eu quero só construir alguma coisa, será que eu fecho eu pego um WordPress para eu fazer algo customizado ali, um CMS onde eu faço? Então pense em todos esses detalhes, tá? Você pode ter servidores em casa, no trabalho? Também tem muitas empresas que têm o seu próprio servidor, o seu próprio domínio, ela fecha o seu domínio, seta para o seu servidor local, tá? Então isso pode acontecer também, tá? Como a gente desenvolve e faz nossos serviços, nosso site, tudo ali localmente, você pode também demonstrar e mostrar local, não precisa às vezes hospedar para demonstrar, tá? Mas a maioria quando a gente pensa na parte doméstica, tem que ter muito cuidado. Tá? Então vamos supor, se eu for fazer de forma profissional isso e recomendar, é óbvio que eu não recomendo para que você faça algo caseiro, algo às vezes que não vai ter uma redundância, que pode ter problemas de backup, que pode ter outros problemas envolvidos, tanto nesse ponto que eu já falei, armazenamento, velocidade, segurança. Então, tá, são alguns pontos aí que a gente precisa pensar, ok? E ter algo hospedados na nuvem, pô, isso é fantástico. Hoje, se a gente pensar em serviços
que são oferecidos na nuvem, temos N empresas aí que oferecem serviço nas nuvens. Então, quais são as principais vantagens? Né? Os painéis de controles em cloud, uma empresa de grande ou pequeno porte pode fazer, colocar sua tecnologia de ponta ali, armazenar as suas informações. Então, é legal pensar. Então, se o seu site ainda é pequeno, você pode contratar um plano mais barato e deixar ele na nuvem ali apenas com pedacinho de algo, de algumas páginas. Então, olhem também para esse novo nicho de disponibilizar o seu conteúdo através de serviço em cloud, tá? Então, quando a gente olha em outros potenciais, nós temos os containers, né, os dockers, né? Então, hospedar em containers significa criar o quê? Vários containerzinhos de hospedagens em cloud que permite os sistemas operacionais de máquinas virtuais ali estarem sendo colocados. Então, posso pensar nisso também? Óbvio que você pode pensar em container também. Tem alguns containers, tem algumas empresas de hospedagem que vendem nesse formato de container. Beleza? Então vamos olhar algumas empresas. Para que nós possamos olhar algumas empresas, eu vou abrir o browser. E olhando para o browser, eu vou fazer algo muito simples. Ó. Vou colocar assim, ó, hospedagem. Coloquei hospedagem, ele vai no pesquisador ali no Google, obviamente, pesquisando. Olha aqui, ó, ele já abre alguns deles, ó. Tenho aqui, ó, a HostGator, eu tenho a LocalWeb. Então notem, aqui, ó, até põe uma lista aqui de 10 melhores, ó. Então notem que ele vai lançando aqui, ó. Ele vai categorizando e lançando, tá? Tem da Wall, tem ó, Wall Host, King Host. Então notem que de bate pronto, eu já tenho aqui algumas empresas de hospedagem. E o que eu faço com essas empresas de hospedagem? É simples, é só clicar e olhar o que eles oferecem com tipos de servidores, ó. Tá? Então, olhem aqui os planos, ó, dei um plano de R$ 9,90 por mês, ó, adicionar no carrinho. O que ele oferece aqui? Ó, 100 GB. Então, notem que ele tem os detalhes. Então, se você pega uma empresa como a HostGator, ou você pega uma outra empresa, a LocalWeb, então notem que ali ó, tem até o preço muito próximo da outra. Então, cada empresa vai oferecer, o que ela me oferece? Ela oferece armazenamento ilimitado, transferência ilimitada, banco de dados. Então, todos os detalhes é só vocês olharem o que cada serviço, o valor que você vai pagar, o que ele te oferece. Tá? Então, até olhando para a lista do que ele já ofereceu aqui, como na pesquisa, esses aqui já são alguns players aí que nós temos que a gente pode trabalhar, tá? Mas eu posso trabalhar com empresas em cloud? Pode, você pode trabalhar com a AWS, você pode trabalhar com a Microsoft Azure, então notem que tem outras também, outras finalidades em cloud que você pode estar olhando isso também e estar verificando o quanto custa e quanto que você vai pagar por cada um deles, tá? Então, hospedagem é sempre o quê? É pensar no local onde eu vou colocar as minhas informações. Beleza? Algo para nós finalizarmos agora. Ó. Por exemplo, se você entrar aqui ó, no registro.br, qual a finalidade desse... Opa, escrevi errado. Registro.br. Então, quando você entra nesse site, é o site o quê? Da NIC.br, é o site onde controla todos os domínios. Então, vamos supor que eu quero um domínio www.marciocesar.com.br. Então, quando você clica neste camarada, você vai checar e verificar se ele está disponível ou não. Ó, não disponível para registro. Tá vendo que eu não consigo registrar esse camarada? Então, vamos supor que eu coloco aqui um R aqui para saber, será que ele tem disponível esse, ó, Márcio R. César? Olha lá, disponível para registro. Eu poderia colocar e criar esse cara. Beleza? Então, espero que todos tenham entendido o que é hospedagem, como hospedar e tenham todos os detalhes aí em mente para estarem trabalhando com hospedagem. Um abraço, pessoal!